Quero agradecer aos organizadores deste Congresso Internacional de Educação Inclusiva por esse excelente momento de podermos compartilhar os nossos estudos e também somar forças no fortalecimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência e nos direitos humanos de forma geral. Quero me auto-apresentar. Eu sou uma mulher parda. Eu tenho cabelos de cores chocolate, eles estão no ombro, abaixo do ombro. Eu sou uma mulher pequena, né? Eu tenho 1,43 m e eu sou acima do peso. Tenho ancestralidade, meus avós paterno era quilombola e meus avós maternos eram índios, né, indígenas. Então, agradeço muito por essa oportunidade de estarmos aqui falando com todos os colegas que nos assistem neste congresso. O trabalho que eu apresento, meu nome, né, primeiro, eu sou Eda Jéssica Dias Mendes da Silva, eu sou a apresentadora deste trabalho e a co-autora é Maria Esperança Fernandes Carneiro, minha orientadora de doutorado em educação pela PUC Goiás. O tema que eu escolhi para este momento, né, está dentro do eixo Educação e Direitos Humanos e ele tem como proposta discutir, né, as políticas educacionais em interlocução com políticas de proteção de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Na minha introdução, eu desenho um pouco essa discussão sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes, que é uma demanda, entre outras questões, na compreensão de que esses são sujeitos de direito. Então, discutir hoje a perspectiva da criança e adolescente é ter em consideração que são sujeitos de direito. No Brasil, a trajetória histórica de crianças e adolescentes, elas são perpassadas por ausência dessa compreensão em detrimento da doutrina de situação irregular, voltada exclusivamente para a punição de crianças pobres, negras e com deficiência, produto de uma mentalidade privatista nas quais crianças e adolescentes não eram respeitadas em seu processo de desenvolvimento. Então, a gente está vendo que uma história esvaziada sobre a perspectiva dos direitos de criança e adolescente, mas ao longo do nosso trabalho nós vamos ter a oportunidade de explicar melhor sobre esse contexto. Conforme Priori, na obra História da Criança no Brasil, até a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA, em 1990, no Brasil, as crianças e adolescentes eram submetidas legalmente à exploração da forma de trabalho. As formas protetivas à época tinham no trabalho tanto a condenação de cumprimentos de penas em instituições de correção, quanto uma proposta de educação, ou seja, aprender a ser gente de bem. A temática políticas educacionais em interlocução com políticas de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é meu objeto de estudo no doutorado em educação na PUC Goiás. E tem como objetivo o estudo identificar quais as contradições que deverão ser enfrentadas para a efetivação de políticas educacionais e as políticas de proteção às crianças e adolescentes com direitos violados, em especial vítimas de violência sexual, para mediação e diminuição da violência contra essas categorias. A prerrogativa dessa análise remete ao fato de que o direito à infância, assim como o seu conceito, é um construto sócio-histórico. Assim também, a educação é perpassada por essa lógica, ou seja, também um construto sócio-histórico. A partir deste momento, nós vamos falar sobre o lugar de fala, que é justamente o território, a educação.
né? A educação que é o espaço, que é o território, de onde vêm todas as mediações, de onde vêm todos os acontecimentos que nós vamos começar a desenvolver agora, né, dentro desse espaço, que é um espaço também de disputa por direitos sociais. A abordagem sobre educação enquanto direito fundamental de criança e adolescente no contexto brasileiro passa pelo entendimento de que a educação é uma construção histórica de correlações de forças. De um lado, perpassada por ideias dominantes para o fortalecimento do capital. De outro, a proposta de educação como espaço de formação da existência da própria classe trabalhadora, em que se pese sua defesa e consciência de classe para garantir seus direitos sociais, conforme descreve Severino na sua obra Educação, Sujeito e História. Então, a educação é um espaço de mediação. Como espaço de mediação, ela não forma seres autônomos e ela não forma seres do trabalho. Ela vai fazer a mediação de conhecimentos, de potencialidades, que a partir daí o indivíduo pode desenvolver uma perspectiva emancipatória, ou o indivíduo também pode ser absorvido por perspectivas especificamente ideológicas no campo da concentração de renda, que é o capital, e onde ele vai estruturalmente desenvolver habilidades e perspectivas para a questão do trabalho. Então, a educação na realidade brasileira, ela tem esses dois caminhos, né, no sentido dessa construção humana. A educação brasileira teve no movimento social enfrentamentos, tendo como pautas de lutas melhores condições de trabalho dos profissionais da educação, uma educação gratuita, pública e de qualidade, para além das paredes escolares, integrada às lutas pela igualdade quanto ao gênero, à etnia, os direitos humanos, os direitos culturais, que são fontes e buscas de produção de saberes, conforme descreve Gohan. Então, essa autora, ela vai descrever sobre os movimentos sociais, em especial o estudo dos movimentos sociais da educação. Então, ela vai trazer para o nosso contexto esse movimento, né, dos profissionais da educação, um movimento que luta por melhores condições de trabalho ao longo do tempo da história brasileira e também por uma educação pública de qualidade e gratuita. E para além das paredes escolares. Então, não é só uma educação que fortaleça a perspectiva das unidades escolares, mas é uma educação que se faça presente como um direito social de uma dada sociedade. Então, essa educação, ela é uma educação que também, juntamente com outros movimentos, luta pela igualdade de gêneros, pela questão da melhoria do trabalho, pela a perspectiva da redução de preconceitos, pela ampliação e melhoria dos direitos humanos e o acesso aos direitos sociais e direitos culturais. Então, é desta educação e deste movimento que a gente trata, que justamente vai fortalecer também o movimento dos direitos das crianças e adolescentes em um determinado momento histórico. Então, o modelo educacional brasileiro da colônia aos anos de 1980 priorizou o caráter classista, ele é elitista, né? O caráter classista de educação, ficando a classe trabalhadora deixada em segundo plano. Então, essa classe trabalhadora, ela é deixada ao segundo plano na perspectiva da consolidação universal do acesso a essa educação, porque os interesses emitidos, né, naquele momento para a sociedade era uma boa qualificação para o trabalho e não uma educação para conhecimentos, crescimentos culturais e emancipação do ser humano. Novamente, né, Gohan aqui nos movimentos sociais e lutas pela educação no Brasil, experiências e desafios na atualidade, ela vai trazer uma questão que é muito importante sobre os movimentos sociais da educação. É importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais e ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais.
As questões centrais no estudo da relação com movimentos sociais, com a educação, são as da participação, cidadania e o sentido político da educação. As lutas pela educação envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos sociais pela educação abrangem questões tanto de conteúdo escolar, quanto de gênero, etnia, nacionalidade, religião, pessoas com deficiência, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos culturais, entre outros. Então, esses movimentos, eles são fontes e agências de produção de saberes. Então, por meio da participação, da busca de também lutar por outros movimentos sociais de direito, a educação amplia sua capacidade, né, de gestar os conhecimentos e de ampliar aí a questão dos saberes a partir dessas vivências e dessa construção desses novos contextos nos quais os profissionais da educação, nos seus diferentes movimentos, participam. Então, a primeira aproximação da educação com os movimentos de defesa de criança e adolescente, de acordo com Faleiros e Faleiros, de 2007, no estudo sobre a escola que protege, vai dizer que foi no final dos anos de 1970. Então, se a gente lembrar aí os finais de 1970, nós estamos falando de um momento de redemocratização, é um momento em que os movimentos sociais no Brasil, não só da educação, mas movimentos da criança e adolescente, movimentos em prol da saúde, movimentos em prol da cultura, movimentos em prol de vários dos direitos humanos, né? Eles se unem por duas perspectivas, na luta, né, para fortalecer a queda da ditadura militar e também para ampliar a perspectiva de uma democracia e direitos sociais. Esse período de redemocratização, ele é muito importante na história dos movimentos sociais. Aí a educação, com isso, ela ganha espaço para um novo cenário em que vai construir, a partir da Constituição Federal de 88, propostas daquela educação que está no molde do desenho desses movimentos sociais, que é pública, gratuita, de qualidade e que traz, de certa forma, maior aproximação com a realidade brasileira. Então, nós falamos do nosso território, né, de onde a gente fala que é a educação, e é essa educação que a gente trouxe, essa educação que traz um contexto de movimento, de luta pela busca dos direitos sociais, pela ampliação de conhecimentos. E agora nós vamos falar do cenário, que é o contexto de vivência, que é justamente a educação e a situação apresentada, que é a questão da criança, do adolescente, que estão em situação de violência sexual. Então, o direito à infância, assim como seu conceito, é um construto sócio-histórico. No que diz respeito à infância, o historiador francês Philippe Ariès, na obra História Social da Criança e da Família, ele descreve que até meados do século XVI, a criança não possui uma identidade definida, visto que nem mesmo a idade tinha relevância como atualmente. Já no período que se estende do século XVI ao XVII, a idade era definida com base na função social exercida pelo indivíduo. A ausência da definição de infância, inicialmente, deu-se devido à insignificância que este estágio de vida tinha em relação à perspectiva dos adultos, dado que essa fase era vista apenas como período de transição para se tornar adulto. Isso se evidencia em obras artísticas da época que, ao representarem crianças, deixavam de retratá-las em sua forma original e eram substituídos por corpos de adultos, né, com vestimentas majoritariamente confeccionados para adultos, e essas crianças, então, elas ficavam totalmente trajadas com essa feição de um corpo pequeno, mas de uma aparência de adulto. Ainda, conforme o autor, ele vai dizer que a partir do século XVII, a infância passou a ser sinônimo de dependência, ou seja, criança eram aqueles que dependiam financeiramente de terceiros.
apesar da idade cronológica. Por conseguinte, aqueles que chegassem à vida adulta sem conquistar sua autonomia financeira eram considerados crianças. Não obstante, somente séculos depois que a infância passou a receber reconhecimento, tendo, por exemplo, a preocupação com a educação e a saúde dessas crianças. Então, até então, não existia essa preocupação, essa sensibilização e esse cuidado com esse público, né? E a partir desse contexto também e do surgimento de outras ciências que vão estudar o desenvolvimento humano, que vão estudar sobre a questão do desenvolvimento físico, que vão trazer sobre a educação nos seus primeiros momentos, modelos e propostas educativas, isso vai, então, também motivar a percepção e a sensibilização pelo público infanto-juvenil. O conceito de infância no Brasil, ele definiu-se de forma gradual em comparação a outros países, como citado por Del Priore na sua obra, né, História das Crianças no Brasil. Uma vez que o foco era unicamente transformar as crianças em pequenos trabalhadores, em vez de ingressá-las na educação. Isso porque a gente vai perceber que combina com aquele período em que não há uma evidência da importância da idade desta criança. Del Priore, então, vai pontuar que, apesar das orientações das organizações internacionais, de toda a trajetória das conquistas em relação aos direitos das crianças, ainda existe na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, né, na atualidade, uma violação de direitos vivenciados por crianças e adolescentes cotidianamente, principalmente no que tange a violência intrafamiliar ocasionadas por quem devem proteger. Então, pensando, essa criança, né, e esse adolescente, eles sofrem o 95% das agressões daquelas pessoas que deveriam protegê-las, são as pessoas que são seus principais agressores. Isso quem diz são as pesquisas sobre a questão da violência contra criança e adolescente. No cenário brasileiro, os primeiros registros de crianças são datados do século XV, com a chegada das primeiras embarcações europeias ao território. Essas, durante a permanência nas embarcações, eram submetidas a péssimas condições sanitárias. Além dos castigos físicos, punições e estupros que aconteciam com muita frequência, tanto com meninas quanto com meninos. Então, era algo que acontecia no cotidiano do adulto, essa forma de não cuidado com a criança, essa não sensibilização e não respeito com a fase em desenvolvimento, né, de crianças, tanto meninos quanto meninas. E aqui tem um dado que Del Priore traz, muito relevante, e além de ser relevante, ele mostra para a gente que a criança e adolescentes, eles foram os principais pais, né, mães do povo brasileiro, né, porque eram crianças e adolescentes, mulheres que eram dadas a casamento, e então esse contexto mostra que foram esses pequenos, essas pequenas mulheres que geraram filhos e filhas brasileiros, né? Ou seja, aumentaram o número de habitantes no Brasil. Só para a gente ter uma noção de como essa questão relacionada à idade, né? A infanto-juvenil, ela não era caracterizada como sujeito de direito. Em uma época em que meninas de 15 anos eram consideradas aptas para casar e meninos de 9 anos plenamente capacitados para o trabalho pesado, o cotidiano infantil a bordo das embarcações portuguesas eram extremamente penosos para os pequeninos. Os meninos não eram ainda homens, mas eram tratados como se fossem. E ao mesmo tempo eram considerados como pouco mais que animais, cuja mão de obra deveria ser explorada enquanto durasse sua vida útil. As meninas de 12 a 16 anos não eram ainda mulheres,
mas em idade considerada casadouras pela Igreja Católica. Eram caçadas e cobiçadas como se o fossem. Em meio ao mundo adulto, o universo infantil não tinha espaço. As crianças eram obrigadas a se adaptar ou perecer. Obviamente, pereciam porque não existia ninguém que pudesse defendê-las naquele momento. Então, nós vamos ainda em Del Priore, vai trazer outro contexto que desde a colônia até os anos de 1920 aproximadamente, os cuidados com a criança eram feitos pela igreja de forma caritativa ou pelas entidades sociais, e aqui são instituições sem fins lucrativos de forma filantrópica. Nos anos de 1920, surge a perspectiva do judiciário, no âmbito norte-americano, em que o cuidado judiciário com essa criança, tirando então da questão penal sobre como deveria ser a penalidade de criança e adolescente, trazendo para o judiciário da infância e juventude, que vem justamente por meio de códigos, por meio de juízes da infância, trabalhar a questão da delinquência, das infrações, dos órfãos, das crianças pobres. Então, esse Código de Menores, ele durou de 27 até 1988 no Brasil e era conhecido como doutrina de situação irregular. Por que irregular? Porque ele tinha cor, tinha raça, tinha religião. Então, eram os marcadores que faziam dessa criança ou desse adolescente aqueles que seriam levados à mercê do judiciário. A partir da Constituição, então, veio a ideia de proteção integral com essa perspectiva no Brasil de que criança tem direito de ter direito. Então, vai começar este pensamento, na lei. Mas os movimentos em relação à luta pela criança e adolescente, elas estão presentes na história brasileira. E em 64, a partir da ditadura militar, a delinquência, a infração infanto-juvenil, as crianças pobres que andavam pelas ruas, pelas calçadas, a ditadura militar viu isso como uma ameaça ao cenário nacional, principalmente em tempos de redução de direitos sociais, e promoveu uma propaganda de que as crianças e adolescentes poderiam ter seus direitos assegurados, mas não como direito assegurados, mas que eles poderiam ter trabalho, educação, saúde, por meio das fundações nacionais do bem-estar do menor, e por aí nos estados são as fundações estaduais para o bem-estar do menor. E este menor, então, ele, como uma forma de internação, as mães, inclusive, ansiavam pela internação dos filhos para que eles pudessem ter os direitos e o acesso que eles não tinham fora desses espaços. Então, mais uma forma que a gente percebe é a da crueldade do pensamento em relação à questão da criança e adolescente diferenciado no nosso país. O trabalho infantil era comum até os anos 80 e a criança, filhos da classe trabalhadora, eram inseridas desde cedo no trabalho remunerado para aumentar as condições de acesso às necessidades existenciais da família, tendo que aprender na lida qual seu lugar na sociedade, ou seja, que ela era e seu lugar de subordinação. E aí nós vamos ter alguns tratados internacionais que vão dar visibilidade aos direitos humanos de criança e adolescente como orientação, mas não como regra de adotar de obrigatoriedade. Então, os países que assumiam essa responsabilidade, a partir desses tratados, eles deveriam inserir ao longo do processo nas leis dos estados, esses direitos da criança e adolescente. Então, a gente vai ver aí, em período pós-guerra, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, e em períodos de grandes desastres,
vão ser encontradas crianças mutiladas, crianças mortas, e mortas não só pela guerra, mortas por situações de exploração sexual, mortas por questões de agressões físicas, enfim. Então, esse cenário, ele vai mostrar uma desumanidade em relação às crianças e adolescentes, né? Então, essa barbárie, ela vai trazer uma tensão no contexto internacional e daí surgem as ideias da Declaração de Genebra de 24, do Instituto Interamericano da Criança de 27, do Fundo das Nações Unidas para a Infância 46, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, da Declaração dos Direitos da Criança 59, da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989. Então, essa realidade do trabalho infanto-juvenil na história brasileira é tida como benefício. Então, as crianças pobres, abandonadas e órfãos era um bem para eles trabalhar porque seriam homens de bem. Na Constituição anterior 88, todo o assunto era tratado sobre o trabalho da criança e do adolescente. Principalmente, havia uma preocupação de qual idade essa criança poderia começar a trabalhar, né? Então, é isso que vai demandar nos escritos da Constituição Federal. Mas não há nenhuma proibição sobre violência física ou sexual contra criança e adolescente, e também na Constituição de 88 não faz menção a esse cenário. A Constituição de 88, ela vai trazer para a gente, no artigo 227, a ideia de proteção integral da criança e adolescente, que tem direito de ter direito. Nós vamos ter, na Lei 8.609 de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, a contribuição significativa na mudança de paradigma da infância e adolescência. Esse paradigma, né? O Estatuto vai definir criança de 0 até 12 anos incompleto, adolescente de 12 anos completo a 18 anos incompleto, e o direito à vida, à saúde, o direito à educação, enfim, vários direitos sociais que serão fundamentais para o fortalecimento e eles vão ser descritos e vão ser esmiuçados no Estatuto da Criança e Adolescente. E lá no artigo 86 do ECA, vem a possibilidade de o fortalecimento da rede como um processo de construção dessa lógica de responsabilização de todos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, é chamada a educação, a saúde, desporto, lazer e outras políticas, né, para desenvolver essa rede. Também no Estatuto vai aparecer penalidades para a violação dos direitos de crianças e adolescentes. E nessas penalidades é onde está também citada a educação como uma questão. Se houver violação de crianças e adolescentes e a educação, ela é o principal espaço da identificação, ela precisa denunciar casos de omissões, existem penalidades. Né? Então, a educação, ela aparece em várias leis referente às políticas da criança e adolescente, trazendo aí as responsabilidades dessa educação no cenário brasileiro. E surge, então, em 2006, o Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, em que chama novamente a responsabilização da rede, com responsabilização, porque esta rede ela precisava ser formada e fortalecida, porque só assim a questão do direito da criança e adolescente poderia ser ter uma interlocução com diferentes políticas públicas. Neste cenário do Estatuto, e no 1990, há uma movimentação intensa contra o abuso sexual de criança e adolescente. São organizadas comissões parlamentares para investigação sobre o assunto, porque o Estatuto vai trazer pela primeira vez canais e formas de denúncias contra isso, né? Então, em 2002, lança-se o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, com a aprovação do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, e a partir daí surge todo o movimento e uma forma de campanhas para inibir, coibir, penalizar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Surge desse contexto de luta as campanhas do 18 de maio, Maio Laranja, que é o Dia Nacional contra
o abuso de crianças e adolescentes. E este plano ele traz para todas as políticas públicas a sua responsabilização e sua responsabilidade frente ao assunto. Doravante a instituição desse plano nacional, o país vivenciou uma série de situações importantes na área do reconhecimento e do enfrentamento da violação dos direitos de criança e adolescente. Então, a partir do Estatuto e após ele, vamos ter avanços na discussão sobre essa questão de crianças e adolescentes. Não ter que sofrer violação de seus direitos, principalmente violência física e violência sexual. Contudo, gente, nos anos de 1990, as diversas ações de garantia de direitos sociais, os movimentos sociais que trouxeram lindamente algumas propostas de inserção, caminhos, né, para elaboração e maior qualificação, tanto a proteção de criança e adolescente, quanto da educação, perpassado, então, pelo contexto do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele emerge como uma forma de resgate do mercado e sua reestruturação e acumulação do capital, que significa que esse modelo, então, o Estado vai ser reconfigurado em diversas áreas, desregulamentando e flexibilizando as relações trabalhistas e a reestruturação produtiva, ou seja, um desmonte dos direitos e aumento das desigualdades sociais. E temos aí o Estado mínimo, né, que não vai oferecer sequer as garantias necessárias para a sobrevivência com qualidade da população brasileira. Esse desmonte dos direitos sociais, a flexibilização do trabalho, a mercantilização da educação, então o saber ele passa a ser mercantilizado, né? Então essa concentração do capital na mão de poucos, ela vai acirrar a desigualdade, aumentar a violência contra a mulher, aumentar a violência contra a criança, aumentar a violência contra o adolescente, contra pessoas com deficiência, aumentar o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância em relação aos seres humanos, a precarização de todas as formas de trabalho, principalmente o trabalho da educação como uma forma mercantilizada, e ressurge novamente o processo da educação em detrimento do labor, ou seja, para a especialização do mundo do trabalho. Então, dessa forma mais pontual, qual é a atribuição que está no Estatuto e na LDB relacionado à questão das atribuições da educação? Então, lá no artigo 56 do Estatuto da Criança e Adolescente, quando fala lá na educação, ele vai trazer uma proximidade maior da educação com o Conselho Tutelar, evidenciando uma das atribuições da educação, além da formação educacional, é formalizar as informações junto ao Conselho Tutelar sobre maus tratos envolvendo os alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, ou seja, isso é competência da educação e isso também é competência do Conselho. Então, isso, então, vai ter que ter um estreitamento do diálogo, um estreitamento do fortalecimento dessas relações, e o que a gente vê atualmente é justamente a fragilização desses contextos, principalmente por falta de investimento e orçamento público na questão da criança e adolescente, na educação e em outras políticas públicas. E aí, já tecendo as nossas considerações finais, a educação tem sido chamada a contribuir com a mudança dessa realidade, tanto no que diz respeito à identificação e notificação de situações de violência, quanto na formação de profissionais da educação sobre os direitos humanos da criança e adolescente. Porém, a falta de investimentos nas políticas públicas de proteção à criança e adolescente tem gerado a sobrecarga de outras políticas, como a educação, que tem sido chamada a resolver o problema da violação dos direitos da criança e adolescente. Então, a educação tem sido chamada como a única forma de resolver essa situação. E aí, Saviani, lá no texto Vicissitude e Perspectiva do Direito à Educação no Brasil, ele traz algo surpreendente, que ele fala que o dever do Estado no cumprimento da política de educação é marcado
por uma equação perversa, né? A caracterização é a filantropia, mas a protelação, ou seja, sempre esperar para construir um plano melhor da educação, a fragmentação, a improvisação. Então, nós temos um cenário de precarização geral do ensino no país. Assim como Saviani, nós também construímos aqui no nosso estudo que a trajetória dos direitos da criança e adolescente no Brasil também é marcada por uma equação perversa, né? E que é a caridade, mais a filantropia, mais a falta de investimento financeiro, mais a fragmentação, mais, novamente, agora, a refilantropização do atendimento da criança e adolescente. E aí nós temos direitos de crianças e adolescentes violados, né? Isso, então, como eu disse, que faz parte do estudo de um projeto de pesquisa do doutorado, e aqui vou apresentar brevemente o resultado que foi feito junto com algumas unidades escolares. Então, nós pesquisamos 12 unidades escolares em Goiânia. Dessas unidades escolares, somente 8 professoras aceitaram preencher o questionário, porque a maioria dos lugares que nós fomos tinham mais professoras, e essas professoras, elas aceitaram. Porém, tanto as que não aceitaram, as 4 professoras, como as 8 professoras, elas responderam algumas questões que são essenciais para a compreensão. A professora explicou especificamente os professores, né, sobre a questão de relatar que a violação dos direitos da criança e do adolescente é um debate tenso e contraditório na educação, falta capacitação continuada, distanciamento da Secretaria de Educação em unidades escolares quando o assunto é violência sexual, né? Então, a unidade escolar não fica sabendo das representações da educação, do planejamento da educação com outras secretarias, nos conselhos municipais. Então, só é chamado os professores ou a unidade escolar para passar dados, mas não para participação como atores nesse contexto da construção dessa realidade. Medo de denunciar, a maioria das pessoas e dos professores moram nos mesmos bairros ou nos bairros circunvizinhos onde esses meninos moram, conhece a família desses meninos, conhece a família dessas meninas, então há um medo de denunciar e sofrer sanções nesse sentido. E enfatizam também que as professoras pensam que essa questão está na pauta da rotina do dia, que é simplesmente pode-se resolver esse caso como algo simples, mas esta questão da violência sexual contra criança e adolescente, ela é um dos fatores que faz parte de tantas outras situações que a escola e os professores têm que dar conta, né? Então, elas dizem, não temos apoio. Então, isso mostra que os processos de inclusão na perspectiva da educação para os direitos humanos de criança e adolescente, seja ela criança negra, criança indígena, quilombola, criança com deficiência, requer reconhecer que há uma necessidade, de fato, de responsabilização, principalmente orçamentária, e inclusão dos atores, professores e demais profissionais da educação que estão na lida diária na participação deste processo. Caso contrário, nós continuaremos colocando os professores à frente de situações de desafios e dando pouca oportunidade ou dando pouca propostas de eles elaborarem junto vivências que podem melhorar e dar mais qualidade a esses atendimentos. Então é isso, muito obrigada, agradeço. Meu e-mail é da jesse@gmail.com, o e-mail da professora Esperança, esperançacarneiro@outlook.com, e nós estamos à disposição para poder trocarmos informações, apresentar melhores propostas nesse contexto, e sou grata pela participação neste evento.